a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Procura dando glória a Deus e dando aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2 e o verso de número 1. Os amados encontraram, digam amém. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam entre seus corações: por que ele diz desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão o que é Deus? Jesus, percebendo que logo por seu espírito que eles assim arrazoaram, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos esta coisa assim. Amém? Levante a tua mão, a Bíblia, para o céu. Um momento de oração, peço o Senhor para falar com você. Começa todos dando glória, 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 glória. Mas ora com fé, dando glória, 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 glória. Senhor Deus, Senhor Pai, nós estamos diante da tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, nós desejamos, Senhor, receber e ser impactado por tua voz nesta hora. Que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, que o Senhor fale aos nossos corações de maneira clara, e que nós venhamos, Senhor, receber a direção da tua palavra que muda as nossas vidas para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para ser grato a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. Bem forte, bata palmas e dá glória. Amados, este é um texto muito conhecido, mas Deus nessa tarde propôs para o meu coração para falar deste texto algo que certamente o seu coração ainda não ouviu. A palavra de Deus, ela disse que esta palavra, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Quem crê que a palavra de Deus se renova em nossas vidas? Este é o texto que ele vai narrar-nos a história de Jesus chegando uma vez mais na cidade de Cafarnaum. Comum, as cidades que Jesus chegava,
um grande número de pessoas ia estar com ele nas localidades que ele estava. Por quê? A fama de Jesus já havia corrido, a fama de Jesus já havia se espalhado. Qual fama? Os mortos, os enfermos, os paralíticos, os leprosos que se achegam até ele são curados. Ele, além de anunciar a palavra, além de anunciar o evangelho, as pessoas, elas têm uma transformação de vida, elas têm uma transformação de conduta, de caráter, e também elas são beneficiadas com a bênção no seu corpo físico quando elas precisam. Sendo assim, era comum, aonde Jesus estava, uma multidão o acompanhava. Aonde Jesus aparecia, uma multidão de pessoas se reuniam. Aonde Jesus estava, um grupo de pessoas que precisavam ser transformado pela palavra ia ter com ele, porque sabia, ele está lá, haverá transformação sobre a nossa história. E estes 4 homens, tendo um amigo que precisava de um milagre, a história deles já nos chama a atenção, porque em um mundo onde não há preocupação com a necessidade alheia, este texto vai nos trazer um ensinamento de que 4 amigos, eles pegaram o seu amigo que era leproso, o seu amigo que era paralítico, não movia-se, ele ficava apenas em cima de uma cama, e eles falaram: a gente soube que Jesus está em Cafarnaum, é uma viagem, sim, nós vamos viajar carregando você, e nós chegaremos até o local aonde Jesus está. E quando chegaram em Cafarnaum, na casa onde Jesus estava, o número de pessoas era expressivo, um número grande de pessoas, um número gigantesco de pessoas, que eles não conseguiram acessar a casa por nenhuma das suas entradas principais. Porta da sala, lotado, não tem como passar. Porta da cozinha, lotado, não tem como entrar. Janelas, lotado, não tem como entrar. Mesmo vendo um homem acamado, mesmo vendo um paralítico, as pessoas que ali estavam não estavam cedendo prioridade. Até porque acredito que todos que ali estavam tinham uma necessidade e estavam com sede de receber uma palavra, um toque ou uma direção de Jesus. Mas estes homens, eles vão usar a criatividade. Eles não desanimaram, eles não desistiram. Eles, com certeza, conversando entre si, eles certamente falavam uns aos outros: nós já viajamos quilômetros carregando nosso amigo, o pior nós já fizemos, a casa está cheia, não estamos tendo condições de acessar onde está o mestre, não, mas nós daremos um jeito, mas nós chegaremos até onde Jesus está. Eles vão então armar uma estratégia, a criatividade deles vai ser imensa, ao ponto de que eles sobem pelo telhado, eles abrem uma fenda no telhado e eles começam a descer aquele paralítico pelo telhado. Veja a criatividade. A casa estava cheia, não dava para acessar por vias normais, portas e janelas. Eles sobem no telhado e começa a descer aquele homem pelo telhado. E quando Jesus percebe aquele paralítico sendo descido pelo telhado, ele vai parar, ou ele vai ter a atenção
atenção deste homem, vai dar atenção para este homem, e ao olhar para aquele homem, ele vai fazer algo que intriga os escribas e algumas pessoas que ali estavam. Jesus não vai dizer: você está curado. Jesus não vai dizer: você está livre deste mal. Não, Jesus vai olhar para aquele paralítico e vai dizer o seguinte: filho, perdoados são os teus pecados. E por que Jesus vai dizer isso? É simples. A cultura desta época dizia que quando alguém nascia com uma enfermidade, quando alguém nascia com qualquer deficiência, ele sempre apontava dizendo: foi ele quem pecou ou os pais dele pecaram. Ele agora está sofrendo a consequência do pecado. A mensagem que Jesus estava explicando e mostrando e revelando para todos que nesta oportunidade estava ouvindo ele era a seguinte: vocês o julgam dizendo que ele está enfermo por causa dos pecados, então eu sou o Senhor, estou lhe dizendo: os seus pecados estão perdoados nesta hora. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele está perdoando pecados. Ele está perdoando o pecado daquele paralítico para esclarecer aos que estavam lhe ouvindo o seguinte: a cultura de vocês diz que quem está doente, diz que quem está enfermo, ele está em pecado. Então eu vim para explicar e para desfazer o que disseram para vocês que está errado. Eu sou Deus que posso perdoar pecados. Oh, glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, porque esse Deus que perdoa pecados, ele está em nosso meio, e eu não sei o que está escravizando você ou a tua família. A cura que você pode precisar é a cura espiritual. A acusação que o inferno está dizendo que você é pecador, que você não vai conseguir atingir o coração de Deus, os céus estão abertos e o Senhor está dizendo: eu ainda sou Deus que perdoa pecados, eu ainda sou Deus que apaga transgressões e promovo a paz em vossos corações. Quem pode glorificar a esse Deus que perdoa pecados o glorifica. Ele está perdoando o pecado. E agora, os que estão ali ouvindo Jesus, eles vão começar a questionar entre si: quem ele está achando que é para dizer perdoados são os seus pecados? Apenas um Deus é capaz de fazer isso. Só que em espírito Jesus sabia o que se passava no coração deles, e ele vai perguntar: porque arrazoais em vossos corações sobre perdoar pecados? Qual é mais fácil? Dizer a ele: perdoados são os seus pecados, ou levanta do teu leito e anda? Porque segundo a cultura, o que fazia ele estar em um leito era o pecado. Então Jesus está indo no cerne do problema. E tudo nos evangelhos, absolutamente tudo, grave isso que eu vou dizer agora, aponta para a cruz de Cristo. A nossa vida também é desta forma. O que faz a separação do homem e Deus? O pecado. O pecado nos afasta da presença dele. O pecado nos escraviza. Logo que estamos em pecado, estamos enfermos. E se estamos enfermos, nós precisamos de alguns amigos ou de um amigo para nos levar até a presença de Jesus, para que os nossos pecados são perdoados. É evidente que o ser humano sozinho, ele não conseguirá ir até onde Jesus está, caminhar até os pés da cruz para receber perdão dos seus pecados.
É por isso que quando Jesus foi aos céus, ele disse: eu rogarei ao Pai que envie o Espírito Santo Consolador. O amigo Espírito Santo é quem nos convence a aproximar da cruz. É o amigo Espírito Santo é que nos convence a aproximar de Jesus. É quando tudo à nossa volta está nos escravizando, é quando o vício nos escraviza, é quando as drogas escravizam, é quando o pecado escraviza. O amigo Espírito Santo nos carrega, nos conduz até a Cristo, e quando chegamos até os pés da cruz, é dita ao nosso coração pelo Espírito Santo: nenhuma condenação há, oh glória, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem aqui já foi perdoado por esse Jesus? Levanta a tua mão, abre a tua boca e dá um glória para Ele que te perdoou, um glória para Ele que nos salvou da morte. A cura que ele está promovendo neste texto, é evidente que houve uma cura física, mas Jesus está indo no cerne do problema. Qual é o problema? O pecado. Qual é o problema? A cultura era determinante, dizendo: ele só está doente por causa do pecado, ele só está paralítico por causa do pecado, ele só está num leito de cama por causa do pecado. Então o que Jesus vai fazer? Ele não vai profetizar cura, ele não vai impor a mão e vai dizer que ele está curado. Primeiro ele resolve o problema. Qual? Perdoados são os seus pecados. Nós invertemos os valores. Nós nesta atualidade, ou neste século, nós invertemos o meio de buscar a Deus. Nós buscamos a Deus, primeiro precisamos reconhecer o quê? Que nós estávamos sendo escravizados pelo pecado, e em Cristo nós alcançamos a libertação, o perdão dos nossos pecados, o livramento da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quando eu entendo isso, não é preciso eu pedir, ele mesmo libera a palavra: agora que os seus pecados estão perdoados, vá em paz, você também vai ser curado, a tua fé te salvou. É por isso que primeiro precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Até mais coisas, depois que eu for perdoado, elas serão acrescentadas sobre a minha vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Levanta as tuas mãos para os céus. Quem quiser recebendo, é só ir dando glória a Deus para receber. Eu estou dizendo para alguém que tem alguém na tua família que está escravizado pelo pecado. Os céus está dizendo para alguém hoje: eu vou resolver o problema, o meu sangue vai purificar a tua família, e vocês serão livres para a glória do Deus de Israel. Aleluia! Liberdade em Cristo é o que precisamos. Perdoado estão os teus pecados. Quem é esse aí que está blasfemando? Quem é esse aí que está perdoando pecado? Quem ele pensa que é? Os escribas diziam. E ele vai se apresentar: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra, e tem poder para perdoar pecados. Além de eu perdoar pecado, eu também te digo, paralítico, levanta do teu leito, volta para tua casa andando, para a glória de Deus. Aqui há uma conexão muito forte, e muitas pessoas não compreendem com clareza. Quando olha para os evangelhos, os milagres de Jesus não são meras histórias escritas na Bíblia para alegrar a nossa alma e apenas motivar a nossa fé, não. Os evangelhos estão apontando para o nosso cotidiano, revelando o nosso problema e também dizendo aonde está a solução do problema. Qual é o problema da humanidade hoje? O pecado nos afastou e nos separou de Deus, nos deixou paralíticos, nos deixou paralisados, nos deixou cegos. O pecado, ele deixa o homem e a mulher paralisado, atrofiado, e ele não consegue se
se mover, o que precisa fazer é ser sensível, porque o Espírito Santo, nosso amigo, ele vai passar e ele vai conduzir a nossa vida até a presença do Senhor. E quando chegar diante da presença do Senhor, nós seremos livres, seremos lavados, seremos sarados de todos os males. E eu creio, meus irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Eu não vou me cansar de dizer isso. Estamos vivendo a última hora da igreja na terra. O que nós precisamos nos apegar é nesta palavra. Não levanta do teu leito e vai para a tua casa com saúde, não. A palavra que nós precisamos se agarrar é: perdoados são os teus pecados. Tudo que nós precisamos ouvir de Deus é: perdoados são os seus pecados. Tudo que a tua família precisa ouvir de Deus é: perdoados são os seus pecados. Porque se os pecados forem perdoados, não vai existir corrente nem cadeia que vai te impedir de galgar e alcançar o que os céus têm reservado para você. Perdoados são os seus pecados. Não vão entender quando ele disser: perdoados são os seus pecados. Quem não está em Cristo jamais compreenderá esta afirmativa. E só que esta palavra foi dita pelo Senhor Jesus. E quem é Ele? É o que pagou um preço na cruz do Calvário. Quem é Ele? É quem verteu a tua última gota de sangue. Para quê? Para ter autoridade para dizer: perdoados são os seus pecados. Ah, pastor, mas eu vivo uma acusação, mas eu vivo uma opressão, mas eu vivo sendo escravizado pelo medo, eu vivo um complexo em mim, eu vivo, pastor, um complexo de inferioridade que me impede de viver o que os céus diz que eu sou, me impede de viver, me impede de acreditar que eu sou mais que vencedor. Quando estes complexos, esses medos, esses traumas vier sobre a tua vida, olha para eles e diga: perdoados foram os meus pecados por Jesus na cruz do Calvário. Quando alguma coisa tentar roubar o teu sorriso ou roubar a tua paz, olha para isso e diga: não, na cruz de Cristo todos os meus pecados foram perdoados e apagados. Quando alguma coisa tentar roubar a tua adoração, tentar roubar o louvor dos seus lábios, olhe para Cristo e diga: eu sei, Ele está no céu, Ele morreu por minha vida, para que eu soubesse que os meus pecados foram perdoados para a glória do Deus de Israel. Quem pode aplaudir a esse Deus que perdoa pecados? Quem pode aplaudir a esse Deus que está no governo e no controle da história? Eu caminho para o final dizendo para você algo. Um amigo ajudou, ou 4 amigos ajudou aquele homem chegar até Jesus. Sozinho ele não conseguiria, mas foi enviado seus amigos para levá-lo até Jesus. Quando Jesus carregava uma cruz pesada, no meio do caminho ele cai desfalecendo-se. Simão Cirineu apareceu, fazendo o papel de um amigo para ajudá-lo a carregar a cruz. Ele vai para o Gólgota, entrega-se à morte, ao 3º dia ressuscita. Ao ressuscitar, ele vai reaparecer aos seus discípulos e vai dizer aos discípulos: eu vou, mas eu rogarei ao Pai que envie quem? O amigo Espírito Santo para estar com vocês. Talvez você nem sabe por que você está aqui hoje. Talvez você nem sabe por que você veio na igreja hoje. Foi o amigo Espírito Santo que pegou na tua mão e te conduziu até este lugar, aos pés da cruz, para dizer a você: perdoados são os seus pecados. Talvez você nem sabe, você teve um dia difícil.
Você poderia ter todos os motivos para não estar aqui hoje. Quem nos ouve, quem nos assiste também poderia ter todos os motivos para não estar nos acompanhando agora. Por que que eu estou? O amigo Espírito Santo conduziu até esse momento, oh glória, só para nos dizer: perdoados são os vossos pecados. Nenhuma culpa, nenhuma condenação pode haver sobre a tua vida se você estiver entregado ela a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quem recebe essa palavra glorifica o nome dele aí bem forte. Quem recebe essa palavra, mas aplauda ele de verdade dando glória, aplauda ele de verdade dando aleluia. Fica de pé no seu lugar agora. Perdoados são os seus pecados. O que Jesus disse ao paralítico foi resolvendo um problema que era cultural. Qual é o problema cultural? Quem está doente é porque pecou. Ok, então eu venho para resolver o problema do pecado. Qual é o problema cultural? É que quem pecou deveria viver afastado e isolado de todas as pessoas. Jesus vem resolver esse problema. Eu sou o Deus que perdoa pecados. E não importa, ouça o que eu vou dizer para você. Não importa o que você cometeu, o que você precisa é, de fato, achegar-se a Cristo e arrepender-se verdadeiramente. E quando você se arrepender verdadeiramente, você haverá paz no seu coração. E não se engane, tudo que você precisa, porta aberta, cura para o corpo, tudo que você precisa, prosperidade, está inteiramente ligado com o mundo espiritual. Vou dizer de novo, tudo que nós precisamos está interligadamente com o mundo espiritual, porque se eu estou de bem com Deus, não tem área nenhuma na minha vida que não vai bem. Se eu estou bem com os céus, aqui na terra, o céu se encarrega em providenciar tudo para mim dar glórias ao nome dele. Levante as duas